começámos esta conversa pela economia, pelas empresas, mas há a questão social. Nós estamos aqui perante uma situação em Quarteira que esperaríamos já não a viver? Nós temos uma situação que é a dimensão de Quarteira. E eu costumo dizer, as coisas boas em Quarteira são sempre grandes. E isto aqui, quando for escrever, não se consegue ver o tamanho da palavra que eu disse, mas são sempre grandes. Mas as coisas más também são sempre grandes em Quarteira. Eu vou dar aqui exemplos. Estamos a fazer os censos, por acaso estou curioso com o que vai sair dos censos. Nós, quando precisamos de alguém para fazer um levantamento da Quarteira, nós nos censos temos cerca de 65 pessoas só para a freguesia de Quarteira. A freguesia, depois do concelho, o número de pessoas necessário, pela experiência das pessoas que fazem os censos, necessário para a freguesia que vem logo a seguir, é para aí 22 ou 23. A necessidade é sentida por toda a gente que trabalha na freguesia, mas depois também temos um problema. Temos 140 sem-abrigos referenciados em Quarteira, 110 são em Quarteira. Este foi o número que me deram, eu espero não estar a errar, mas a proporção é sempre esta. Nós temos 4 mil desempregados no concelho, ou não eram 2 mil e poucos empregados, são sempre na freguesia. Ok? Portanto, a proporção de Quarteira está nos números. E então, essa é a dimensão. Nós temos sempre maior dificuldade. Neste momento, com o Covid, ainda piorou mais. Ou seja, a necessidade das pessoas. E isso, por acaso aqui é muito importante, e eu costumo dizer, ainda bem que apareceram aqui uma quantidade de pessoas privadas que se movimentam nas redes sociais e conseguem arranjar ajudas, mas eu nunca posso tirar o grande trabalho em rede das instituições. E eu falei em números no outro dia, nós só num acordo que fizemos com o Banco Alimentar, só um dos acordos que fizemos, a junta, nem estou a falar das outras instituições, mas trabalhamos todos em rede, porque a distribuição depois é feita, nós conseguimos perto de 2 mil refeições em 2 meses com o Banco Alimentar, ou seja, o Centro Paroquial, a Cantina Social, peço desculpa, e a Fundação António Leite, as pessoas não reconhecem essas instituições, todas elas têm crescido e as necessidades são muitas. Era importante que a sociedade também, a sociedade civil também percebesse o que é que existe nas instituições, que eu encaminho sempre, que há muita gente a trabalhar bem e que tem comatado muito destas necessidades. Neste momento em Quarteira, o que é importante, e eu gosto sempre de deixar essa mensagem, é não haver vergonha e alguém que conheça dos casos que comunique, porque essas pessoas não têm ficado sem comer e sem... Há muita coisa que lhes faz falta, mas aquele mínimo para a necessidade, aquelas necessidades mais básicas, nós, aqui a rede social da freguesia tem trabalhado bem e tem conseguido que isso tenha sido comatado, mas é um grande problema que vivemos neste momento e a nossa dinâmica sazonal leva a que os timings não são os mesmos do Governo Central. Tinha que haver aqui, e isto, sem dúvida, eu acho que devia haver muito mais atenção para o Algarve, porque o Algarve é típico. Se a economia voltar no fim de verão, em Lisboa é uma coisa, se voltar no fim de verão aqui no Algarve, para nós temos ali a época do ovo, mas é residual depois. Se voltar no fim do verão, é mais um ano perdido no Algarve. Portanto, são famílias inteiras, famílias inteiras a viverem do turismo. Aliás, eu acho que todos nós dependemos do turismo, direto ou indiretamente. Todos. Não é? Eu acho que até quando se diz, temos que olhar para outros nichos de mercado, outras ofertas, outros targets, eu costumo dizer assim, temos que olhar, mas não se esqueçam destes. Porque nós cada vez há mais concorrência e nós vemos os mercados, as Turquias, as Grécias, a Espanha, e nós, se nos deixarmos dormir e começarmos a olhar para os outros, não nos podemos esquecer que temos 14 dos melhores campos de golfe do mundo no litoral, temos a Marina de Vila Moura e temos uma economia que está, até a própria economia e a diferença que depois aparece no município, aparece desta economia do turismo. E nós não podemos esquecer, até temos as galinhas dos ovos de ouro não se metem a dormir na rua, fazem-se bons galinheiros, que é para continuarmos a ter a galinha dos ovos de ouro. Isso é importante não esquecermos, porque só conseguimos investir noutras áreas se tivermos esta a dar, não é? E depois o que é que acontece nessa economia social, Francisco? E peço desculpa que às vezes disperso um pouco. Da economia social, as pessoas vivem e trabalham 6, 7, 8 meses. E conseguiram construir, tantas pessoas como as empresas, essa dinâmica. E muitas vezes vão para o centro de emprego e conseguem combatar esta sazonalidade, esta diferença do verão e do inverno, da época alta e da época baixa. Isso não aconteceu agora. Porque mesmo aquelas que trabalharam o ano passado não tiveram acesso a isso. Porque trabalharam muito menos tempo, trabalham 2, 3, 4 meses. Portanto, tudo isso foi contra nós. Temos muita gente a viver mesmo, e eu vejo, no dia tive com a comunidade nepalesa,
pá, também não tem âncoras daqui, não tem apoios familiares nem nada, e está muito perdida porque vivem todos nos restaurantes. Cá está, entramos aqui com a formação destas pessoas para aprender o português e para se formarem nas áreas. São jovens, trabalhadores, nós precisamos de pessoas no Algarve, que são 400.000, e eles, neste momento, também estão muito desamparados, e eu dou um exemplo deles para mostrar como é que estão todos os outros. Nós precisamos de trabalhadores, mas neste momento esta crise deixou-nos assim muito, muito, muito mal. Ainda na questão social, há um projeto da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal que a mim me pareceu bastante interessante, que é o Corteira Decide. Não sei se quer falar um pouco disto. Primeiro, falo dele e falo de uma quantidade de projetos que têm aparecido. Nós temos uma pessoa só aqui na Junta de Freguesia afeta às parcerias. Estas parcerias com apoios ou nacionais ou apoios europeus. Agora ganhamos outra vez o Escolhas, que é um projeto que é feito dentro do bairro da Abelheira mesmo, pela Associação Acredita em Ti, que somos promotores. Nós temos vários projetos destes em que estamos a trabalhar em conjunto com algumas instituições. Temos ali agora no Porto de Pesca este que é inovador, que é da formação. A formação em carpintaria, não é esse? Exato. É direcionado para nós, mas falando aqui deste que é o Corteira Decide. O Corteira Decide é muito interessante. Não é que tenha uma grande verba, mas a Junta de Freguesia disponibilizou-se logo também, e a Câmara, mas a comatar aquilo que fossem as necessidades para quem lá está conseguisse sentir que o seu trabalho também era valorizado. E o que é que acontece? É que estamos neste momento na formação das pessoas, é que são os próprios elementos e os próprios habitantes dos bairros que estão a trabalhar os seus próprios bairros. Independentemente da dimensão, o que é que conseguimos incutir a estes jovens? Pá, eu estive lá a ver, muito interessante, porque são daqueles que nós conhecemos os pais também, Francisco, que estavam 16, 17, 18, 19 anos, 20 anos, e que se disponibilizaram para quê? Dentro do seu bairro, não vai ser um investimento de construção, não é obra nenhuma, mas ter ali pequenos projetos que possam dinamizar e unir todas as pessoas. Às vezes nós vivemos, não é por ser nos bairros, mas eles optaram por fazer a apresentação nos bairros. E de que tipo de projetos é que estamos a falar? Que tipo de projetos é que estamos a falar? Neste momento eles estão a trabalhar, seja um projeto de costura, de uma dinâmica ou qualquer, que seja no fundo uma oficina, que é aquilo que eu penso, porque não foram apresentados projetos nenhums, mas como não é construção de nada, será qualquer coisa que crie dinâmicas e conhecimento nos habitantes, nos moradores. Ou seja, dar as tais ferramentas que se falavam. Dar ferramentas. Nós há pouco tempo tivemos uma formação de costura. Eu não vou dizer de onde é que eram as pessoas, porque eram de vários bairros, eram de Corteira, não eram só dos bairros. Quando as pessoas perceberam que iam aprender costura, aquelas pessoas, porque ser dona de casa também é uma profissão, e que percebem que podem ter ali um alvo, uma aprendizagem, um mercado em que podem trabalhar sem um horário definido e em casa, não mexendo com as suas tarefas familiares, isto é muito importante. E aquilo encheu por completo. As pessoas adoraram. Toda a gente lá foi e já estão a pedir outra vez. Ou seja, se nós conseguirmos constituir ferramentas adaptadas a algumas dessas pessoas, a alguns desses projetos, as pessoas conseguem perceber que ainda conseguem fazer mais, adaptando à sua vida, porque é complicado, não é? Horários das 9 às 5 para uma pessoa que trabalha com a família é muito complicado, mas elas conseguem adaptar a sua vida familiar, incluindo a sua vida profissional na mesma área. Portanto, foi muito interessante e é o que esperamos com isto, é que se criem algumas dinâmicas de inclusão ali, porque às vezes vivemos uns à porta dos outros e não nos conhecemos, mas para criar dinâmicas no próprio bairro, criadas pelos moradores do próprio bairro.